Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, pessoal, no X, antigo Twitter, @Página Heroicast. Aproveitem enquanto o Twitter ainda existe, né, no Brasil. As coisas estão encaminhando aí para coisas tenebrosas, vamos ver como é que vai ficar a situação do Twitter no Brasil. Também no Instagram e no YouTube, Páginas Heróicas Cast. Bom, pessoal, aquele pedido de sempre, se vocês puderem compartilhar os nossos episódios, ajuda muito a fazer com que o podcast cresça, com que o canal do YouTube cresça. Isso ajuda demais a fazer com que o nosso projeto aqui de podcast consiga chegar a um outro nível, né? Enfim, ainda repercutindo ali o resultado do domingo, que a gente não vai esquecer tão cedo. Eu acho que foi talvez a final mais ganha que a gente perdeu desde que eu me entendo por gente aí em campeonatos mineiros. Posso estar enganado, mas essa foi. Aí o Atlético estava perdido depois do gol que sofreu, muito próximo de tomar o segundo gol. O nosso ex-técnico, Larcamon, mexe totalmente errado, o que causa esse revés, né? Ex-técnico foi demitido, foi desligado do Cruzeiro, o Nico Larcamon. Pegou algumas pessoas de surpresa. Eu fiquei um pouco surpreendido, eu achava que a gestão Ronaldo iria dar um tempo maior para ele, mas pelo que eu estou entendendo dessa situação, o Larcamon não sai apenas pelos resultados. Existe alguma outra questão aí que incomodou muito a diretoria do Cruzeiro. Talvez a insistência dele, talvez as invencionices dele e talvez uma falta de evolução, né? Que eu acho que é isso. Isso também acaba contando muito, né? Eu não vi uma grande evolução no futebol do Cruzeiro com a chegada do Larcamon, né? Não vi. E quando houve uma evolução, o Larcamon, com as mudanças, com a assinatura dele que ele quis trazer, ele tornou essas evoluções involuções, né? Ou seja, aquilo que evoluiu, ele involuiu ao tentar colocar a marca dele aí, não sei se por orgulho, por convicção, por cultura futebolística, não sei qual é a intenção dele nesse sentido, mas foi o que aconteceu. Inclusive, eu estava pescando ali alguns tweets antigos da torcida do León, né? Quando o Larcamon saiu, e os comentários eram assustadoramente parecidos com os que a gente teve ontem, né? Por parte da nossa torcida. Muitos mexicanos falando o seguinte, que o Larcamon insistia nessa linha de 5 e que isso trouxe a desgraça para o León. Essa linha de 5 são os 3 zagueiros e os 2 alas. Algo que ele fez durante o jogo de ontem, algo que ele fez no primeiro jogo do Clássico, né? Quando o Cruzeiro tomou 2-0 no primeiro tempo. Então, não é de agora. Isso me traz aqui uma pergunta a vocês. Será que a diretoria do Cruzeiro não sabia ou não deveria saber dessa insistência do treinador que eles estavam contratando com esquemas que não davam certo? Porque os comentários que essas pessoas colocavam ali no Twitter eram o seguinte: ele passou o tempo todo dele no León tentando implementar esses 3 zagueiros sem nunca ter conseguido. E me parece que foi muito isso que aconteceu, né? Ele tentou lá nos primeiros jogos fazer isso, deu errado, deu bastante errado. Aí ele volta a ter uma linha de 4, que ele disse que não, mas sim. Eu vou até ver se já tem alguma coisa no SofaScore aqui pra gente ver a movimentação de mapa de calor dos jogadores, pra gente tirar essa dúvida. Deixa eu ver aqui se já tem. Não sei se tem. Talvez ainda não, deixa eu ver. Às vezes demora. No Campeonato Mineiro eles não têm as coisas em tempo real. Campeonato Brasileiro, sim. Não tem ainda, infelizmente não. Mas vai ter. E quando tiver, eu vou trazer aqui para vocês, pra gente ter esse mapa de calor. Para saber se o Marlon realmente jogou como terceiro zagueiro, como
o Larcamon insistiu que jogou. Eu não vi isso. Enfim. Então, assim, faltou talvez pesquisar o estilo real de jogo desse treinador. E essa pesquisa não cabe à torcida. Essa pesquisa não cabe aos jornalistas. Mas, se vocês bem se lembram, o Samuel Venâncio entrevistou, e eu trouxe aqui no podcast, um jornalista mexicano que falou disso, né? Muito educadamente, falou que o Larcamon tinha certas insistências que não eram interessantes. E ele aplicou essas insistências aqui. É claro, se o resultado tivesse sido outro ontem, não estaríamos aqui discutindo as invencionices do Larcamon. No máximo, estaríamos dizendo aqui que ele teve sorte, aquela coisa toda. Mas não seria aqui o motivo de estarmos discutindo. Iria passar. Mas, como deu muito errado, e por culpa dele, na minha opinião, inclusive essa foi a minha opinião aqui no podcast de ontem, né? E eu não tinha ouvido, não tinha colocado, não tinha escutado ainda nenhum tipo de repercussão de jornalistas, de setoristas, nada. E depois é que eu fui ver o que o Samuel Venâncio falou, e por coincidência o que o Samuel Venâncio falou foi muito do que eu falei, né? Muito. Então, aquilo que eu tinha falado, que houve uma confusão ali a partir do momento que ele traz os 3 zagueiros naquele gol do Atlético. Para mim, aquele gol que o Atlético Mineiro faz, por mais que tenha sido falha individual do Marlon, por mais que tenha sido falha individual do João Marcelo, por mais que tenha sido também uma indecisão do Rafael Cabral, tem muita culpa do Larcamon, porque os jogadores, muito nitidamente, não tinham conhecimento daquilo que tinham que fazer em campo. Então, ou ele não treinou esses 3 zagueiros da maneira que deveria ter treinado, ou os jogadores nunca assimilaram essas ideias dele, e de uma forma ou de outra é grave. E se isso não acontece, ele tinha que jogar o feijão com arroz. O feijão com arroz que fez o Cruzeiro empatar o jogo contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo. O feijão com arroz que fez o Cruzeiro abrir o placar no jogo de ontem. Aí ele vai lá, pega o feijão com arroz, né? E joga uma outra coisa ali no meio, que uma maionese em cima do feijão, sabe? Estraga tudo. O Cruzeiro estava com o título nas mãos. Não porque dominava completamente todas as ações da partida, mas porque estava com um time calmo, um time que tinha capacidade de fazer o segundo gol muito mais do que o Atlético em empatar, né? Talvez, se não houvesse esse tipo de alteração do Larcamon, o gol do Atlético saísse da mesma forma. Talvez sim. Acredito que não. Acho que a culpa daquele gol acontecer foi dada a essa confusão. Essa é a minha opinião. Eu vi que muita gente não tem essa opinião. Discutir, digo discutir, não estou falando que discutir de xingar essas coisas todas. Não, tive discussões com algumas pessoas, alguns amigos, né? Colegas aí, em grupos, e eu acho que ficou meio dividida essa coisa, né? Se a gente tem que atribuir culpa ao Marlon e ao João Marcelo ou ao Larcamon. Para mim é o Larcamon e para muita gente era o Marlon ou o João Marcelo. Enfim. Fato é que Larcamon não está mais sob o comando técnico do Cruzeiro, não é mais o treinador do Cruzeiro, foi desligado depois de uma reunião na Toca da Raposa. Aliás, não sei se foi na Toca... sim, foi na Toca da Raposa. E agora surgem aquelas especulações, né, muito normais, né, são muito próprias desses momentos. E aí, uma informação que o Samuel Venâncio traz é que, provavelmente, ou que ele disse não se surpreendam se a solução vier de forma, entre aspas, caseira, com o Seabra, que foi lá para o Bragantino, para o Sub-23 do Bragantino, se não me engano. Para mim, isso é um tiro no pé. Mas o Seabra treinou muito o Sub-20, foi muito bem, chegou na final da Copinha, aquela coisa toda. Mas o Seabra foi um dos responsáveis, aquela trindade lá, para ajudar o autor. Gente, o trabalho do Paulo Autuori, juntamente com o Seabra, no ano passado, foi para evitar um rebaixamento. O Cruzeiro, não sei se vocês estão se lembrando do que aconteceu no ano passado. O Cruzeiro não começou a jogar um primor de futebol.
O Cruzeiro fez o que era possível porque existia uma chance iminente de queda. E olha aí a informação que está chegando agora, que está aqui me assustando muito. Segundo tempo, o Cruzeiro formaliza uma proposta de Fernando Seabra, com possibilidade de anúncio nas próximas horas. Aí, pessoal, eu acho que o Cruzeiro vai fazer a mesma lambança do ano passado. Aí a gente vai perder tempo trazendo um treinador que não vai agregar muita coisa. E ao mesmo tempo, a gente perde a chance aí de começar o campeonato com novas ideias. Não gosto. Deixa eu só tentar confirmar isso aqui. Parece que é isso mesmo, viu? Parece que é isso mesmo. E aí, gente, eu posso queimar minha língua e quero queimar minha língua. Mas é loucura. É loucura, sabe por quê? Porque pensem comigo aqui, gente. Vamos pensar, vamos ser racionais aqui. Vamos ser racionais aqui. Isso demonstra que a diretoria do Cruzeiro está totalmente perdida. Totalmente perdida. Por quê? Porque o Cruzeiro estava fazendo um trabalho com o intuito de se manter na Série A, certo? Esse trabalho tinha o Paulo Autuori ali, entre aspas, no comando, com o Seabra apoiando, e o outro rapaz lá que saiu também, que eu esqueci o nome dele. E aí o seguinte, esse trabalho é bem sucedido, certo? Ele é bem sucedido. Bacana. Só que aí o Cruzeiro entende que o Seabra não é bom o suficiente para ser efetivado naquele momento, correto? Correto. Porque se o Cruzeiro entendesse que o Seabra era bom o suficiente para ser oficializado como técnico do Cruzeiro, isso teria acontecido, o Cruzeiro não teria ido atrás de um substituto para o próprio Seabra, né, que estava ali como interino, entre aspas, a trindade lá, e tudo bem. Tentaríamos com o Seabra. Bacana. Eu não concordava com isso naquela altura. Muito menos agora. Por que muito menos agora? Porque se naquele momento, que era o momento em que um trabalho já estava sendo feito pelo Seabra ali, mesmo que como coadjuvante, entendeu-se que ele não era bom o suficiente, que ele não era experiente o suficiente, talvez, para conduzir o trabalho em 2024, por que é que agora, depois que a gente passa o Campeonato Mineiro inteiro, depois que a gente já inicia uma competição sul-americana, depois que a gente já é eliminado numa Copa do Brasil, entende-se o oposto, entende-se que, afinal, o Seabra é um nome certo para conduzir o Cruzeiro em 2024. Não faz o menor sentido. Isso aí demonstra, na minha opinião, uma total falta de capacidade da diretoria do Cruzeiro de se orientar. Não faz sentido, gente. Ou eu tô louco? O cara no final de 2023, final de 2023, é 4 meses atrás. O cara há 4 meses atrás, não é que passou 2 anos, 3, e ele ganhou experiência. O cara há 4 meses atrás, ele não servia para ser efetivado no Cruzeiro. Porque se ele servisse, ele teria sido efetivado naquele momento, certo? Não foi. 4 meses depois, o cara passa a ser solução. Porra. Não existe isso, gente. E eu não vi no trabalho do Seabra nada de especial. Desculpa. Tem gente que vai falar da copinha, que ele foi muito bem, aquela coisa toda. Que ótimo. Beleza. Mas eu não vi no trabalho do Seabra nada de especial. Ele não trouxe, por exemplo, os meninos da base para jogar.
que é uma coisa que eu esperava que ele fizesse, ele não fez. Ele tentou, naquelas, né, inclusive antes do Zé Ricardo chegar, né? Ele foi o treinador ali, interino, por 2 jogos, se não me engano. E ele não fez nada de diferente. Ele jogou mais ou menos como o Pepa jogava. Não fez nada de diferente. O que indica que agora o Seabra vai ser esse treinador capaz de levar o Cruzeiro a conseguir pontos importantes no início do campeonato, a quem sabe se classificar na Sul-Americana? Não existe nada que indique isso. É mais um tampão? É assim, eu não consigo, gente. Sinceramente, assim, eu tento não ser aquele cara crítico, aquele cara que só vê erros nas ações da diretoria, mas tô torcendo muito para caso isso realmente aconteça, eu queime a minha língua. Tô torcendo demais para eu queimar a minha língua. Mas as chances disso dar merda são muito grandes, gente. Muito grandes. É um treinador inexperiente. E a gente tá chamando, tá pedindo, tá clamando justamente por experiência, justamente para vir um cara que vai resolver as coisas do Cruzeiro. Porque, pô, veio o Pepa, que para mim é o melhor deles, mas também não era um primor de experiência, não. Mas veio o Pepa, foi o melhor deles, beleza. Não deu certo. Se demitiram porque não deu certo. Aí vem o Zé Ricardo, que é esse treinador mais cascudo, mas que faz um trabalho horrível, né? Aí vem essa trindade aí, encabeçada pelo Autuori. E, gente, a partir do momento que o Cruzeiro vai lá e faz uma opção pelo Nico Larcamon, o Cruzeiro está implementando mais ou menos o que implementou com o Pesolano, o que implementou com o Pepa. Não dá certo pela 3ª vez consecutiva, ou seja, não deu certo. Com o Pesolano deu certo, né, na Série B, mas depois no Mineiro deu errado. Não deu certo com o Pepa, embora eu acho que tenha sido prematura a demissão do Pepa. Não deu certo com o Larcamon. Aí a opção do Cruzeiro é para uma nova aposta, dessa vez nacional, mas uma nova aposta. Eu não consigo entender. A gente tá. Deixa eu até ver aqui se essa notícia é isso mesmo, mas o Samuel Venâncio já tinha falado isso, agora é o Tempo que tá falando também. Deixa eu só confirmar isso aqui, mas assim, eu tô muito desanimado, gente. Muito desanimado, viu? Eu sei que tem muito cruzeirense que ama o Seabra, que acha ele um gênio. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Ó. Eu vou preferir aguardar a oficialização disso aí. Eu até tinha trazido para vocês aqui uns nomes que eu achava que seriam interessantes, que foram aqueles nomes que eu coloquei ali no Instagram, quem não viu, que era o Carlos Carvalhal, treinador experiente, o Rui Vitória, treinador experiente, né, agora eu esqueci o nome do rapaz lá da LDU, argentino, Zuel... qual era o nome dele, gente? Zubeldia. Que era o Zubeldia, que era o Diego Alonso, treinadores que estão aí sem trabalho e com alguma experiência, todos eles com títulos já conquistados, aquela coisa toda. Olha, um balde de água fria para mim. Isso parece coisa de Corinthians. Corinthians que adora fazer isso. O que Corinthians faz? Tem um treinador, eles metem lá um treinador suplente lá, né? Do próprio time, que não dá certo, eles demitem 2 meses depois, para ir trazer um outro treinador que talvez não vai dar certo. Parece que o Ronaldo tá seguindo a cartilha Corinthians de ser, né? Não surpreende também, não. Pessoal, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu boto as barbas de molho, né? Como diria o outro. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Torcer para não vir uma catástrofe. Torcer pro Cruzeiro não. Pelo amor de Deus. Vou nem falar não. Bom, eu vou encerrar aqui o episódio de hoje. Como eu disse, eu ia até falar mais detalhadamente a respeito dos treinadores aí, mas aparentemente vai ser o Seabra, o novo treinador do Cruzeiro.
Se isso realmente acontecer, vai me contrariar totalmente, mas a partir do momento que o Seabra chegar ao Cruzeiro como treinador principal, a gente tem que apoiar. Fazer o quê? Mas aí, ó, é revolta. Enfim, vou ficar quieto por enquanto. Pessoal, vamos aí esperar ao longo dessa tarde. Dessa tarde, não, já é noite aí no Brasil também, dessa noite aí, amanhã, se isso realmente vai acontecer. E aí, no episódio de amanhã, a gente traz um pouco mais de contexto nesse sentido aí, tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí por tudo. Grande abraço, saudações celestes e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.